Que bom estarmos aqui, juntinhos mais uma vez, corações abertos para receber aquela palavra que é mais afiada que qualquer navalha de dois gumes e que penetra até o fundo da nossa alma, não é mesmo? Tem cada situação na vida que a gente se sente confuso, perdido, sem saber o que é certo ou errado, o que é verdade ou mentira. A gente tenta se enganar, esconder nossos pensamentos mais secretos, nossas intenções mais tortas. Mas existe uma palavra viva que nos desnuda, que revela o que há de mais íntimo em nós e que, ao mesmo tempo, nos convida a nos aproximarmos com confiança do trono da graça, para encontrarmos misericórdia e socorro. Mas olhem só que maravilha e que desafio essa palavra nos traz. Ela não só nos julga e nos revela, como também nos oferece um sumo sacerdote compassivo, que entende nossas fraquezas, porque ele mesmo foi tentado em tudo, mas sem pecar. E para nos ajudar a acolher essa palavra que sonda e que salva, a não temermos o seu discernimento, mas a nos alegrarmos com sua capacidade de nos purificar, e para nos defender de toda a acusação do inimigo que tenta usar nossas falhas para nos afastar do trono da graça, temos um guerreiro celestial, um verdadeiro campeão da verdade e da misericórdia. Quem é esse nosso intercessor? Esse que nos conduz com confiança ao encontro do perdão, esse que nos ensina a manejar a espada do Espírito. É ele mesmo, nosso glorioso São Miguel Arcanjo. Ele, que conhece o poder da palavra viva e a compaixão infinita do nosso sumo sacerdote, é quem nos encoraja a não fugirmos da luz que nos revela, mas a corrermos para ela em busca da cura e da força. Hoje, vamos mergulhar nos versículos poderosíssimos da carta aos Hebreus, lá no capítulo 4, que nos falam sobre a natureza penetrante da palavra de Deus e sobre a confiança com que podemos nos achegar ao trono da graça, graças ao nosso grande sumo sacerdote. E com São Miguel Arcanjo como nosso guia nessa jornada de autoconhecimento e de busca pela misericórdia, vamos aprender a não temer a verdade que nos sonda, mas a abraçá-la como caminho de libertação e de encontro com o socorro oportuno. Então, preparem o coração para um encontro profundo com a palavra que transforma, porque juntos vamos descobrir o poder que há em sermos conhecidos e amados em nossa totalidade. E para iluminar o início dessa nossa reflexão, nada como as palavras inspiradas do autor sagrado, que já chegam como uma espada de luz e um convite à graça. Hebreus 4, 12 a 16. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Com estas palavras, que nos revelam a profundidade com que somos conhecidos e a imensa misericórdia que nos é oferecida, como podemos aplicar essa verdade em nosso dia a dia, especialmente quando nos sentimos tentados a nos esconder ou a duvidar da compaixão do alto? Como é que São Miguel Arcanjo, o guerreiro que nos defende da acusação e nos conduz ao trono da graça, pode nos ajudar a abraçar a palavra que discerne e a nos achegarmos com confiança para recebermos o socorro de que tanto necessitamos? É sobre essa jornada da revelação, a redenção, que vamos refletir um pouco mais agora. Que descrição poderosa da palavra de Deus, essa de Hebreus 4, não é mesmo?
Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Uau! Não é uma palavra morta de livro velho, é viva, tem vida própria, é eficaz, produz efeito, transforma e é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Imagina uma espada super afiada que corta dos dois lados. A palavra é mais que isso. Ela vai fundo, até onde nada mais consegue chegar. Divisão da alma e do espírito, as partes mais íntimas do nosso ser interior, juntas e medulas, o mais profundo do nosso corpo. E o que ela faz lá dentro? Ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ela põe às claras o que a gente pensa de verdade, o que a gente realmente quer, mesmo aquilo que a gente tenta esconder de nós mesmos. É um raio-x da alma. São Miguel Arcanjo, que maneja a espada do Espírito com maestria, nos ajuda a não temer essa cirurgia da palavra, mas a desejá-la, porque ela nos purifica e nos liberta do auto-engano. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Nada fica escondido. Ele vê tudo, nuas e patentes, sem disfarce, sem máscara. Aquele com quem temos de tratar, ou seja, o Criador, diante de quem um dia todos nós estaremos, ele conhece cada detalhe da nossa vida. Isso pode ser assustador, né? Saber que não dá para esconder nada. Mas também pode ser libertador, porque significa que ele nos conhece profundamente, com nossas luzes e sombras, e mesmo assim nos ama. E é aí que entra a grande boa notícia. Justamente porque ele nos conhece tão bem e sabe das nossas fraquezas, ele nos deu um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus. Esse sumo sacerdote é o nosso intercessor perfeito, aquele que abriu o caminho até o trono do Altíssimo para nós. E por causa dele, o conselho é: retenhamos firmemente a nossa confissão. Ou seja, não desanimemos na fé, não abandonemos a nossa esperança, porque temos alguém que intercede por nós lá no alto. E o melhor de tudo, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Que consolo! Ele não é um juiz frio e distante que não entende o que a gente passa. Pelo contrário, ele se compadece, ele sente junto, ele tem empatia pelas nossas fraquezas. Por quê? Porque ele mesmo em tudo foi tentado como nós. Ele sabe o que é sentir a pressão da tentação, a dor, a angústia. A única diferença é que ele não pecou, mas ele entende a nossa luta. São Miguel, que serviu a esse sumo sacerdote em sua missão terrena e o contempla glorificado nos céus, nos ajuda a confiar nessa compaixão infinita. E qual a conclusão lógica de tudo isso? Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Já que a palavra nos revela, mas temos um sumo sacerdote que nos entende e intercede por nós, o convite é para nos aproximarmos com confiança, sem medo, sem vergonha, sem receio de sermos rejeitados. E para quê? Para alcançar misericórdia, o perdão pelas nossas falhas, e achar graça, o favor imerecido, a força, a ajuda, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno, na hora certa, quando a gente mais precisa. O trono, que antes poderia ser de julgamento severo, por causa de Jesus, se tornou um trono da graça. No nosso dia a dia, como viver essa verdade? Primeiro, é não ter medo da palavra de Deus. Deixá-la nos ler, nos confrontar, nos purificar. Pedir que ela revele nossos pensamentos e intenções ocultas. Segundo, é lembrar que não há nada escondido para ele.
Isso nos leva à sinceridade, à honestidade, a pararmos de tentar fingir que somos o que não somos. Terceiro, é cultivar um relacionamento com Jesus, nosso grande sumo sacerdote. Confiar na sua intercessão, na sua compaixão. Quarto, é nos aproximarmos dele com confiança, especialmente quando erramos, quando nos sentimos fracos, quando precisamos de ajuda. Não fugir, mas correr para o trono da graça. Quinto, é pedir a São Miguel Arcanjo que nos ajude a vencer o medo do julgamento, a nos abrirmos à ação purificadora da palavra e a nos achegarmos com ousadia ao trono da graça, onde sempre encontraremos misericórdia e socorro. É um convite a uma vida de transparência, de humildade e de uma confiança radical na misericórdia que nos foi oferecida através do nosso sumo sacerdote. E é com essa confiança no coração que vamos agora recorrer ao nosso arcanjo, o guia para o trono da graça. Ó glorioso São Miguel Arcanjo, tu que és o defensor da verdade e o guardião do trono da graça, venho a ti neste momento, iluminado pela profundidade da carta aos Hebreus, para suplicar teu auxílio, a fim de que eu possa acolher a palavra que sonda e me aproximar com confiança daquele que é a fonte de toda misericórdia e socorro. Quando a palavra de Deus, viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, vier para discernir os pensamentos e intenções do meu coração, ajuda-me, São Miguel, a não temê-la, mas a recebê-la com humildade e abertura. Que eu não tente esconder minhas fraquezas ou meus pecados, mas que eu permita que sua luz revele tudo o que precisa ser purificado e transformado em mim. Que esta palavra seja para mim não condenação, mas caminho de cura e libertação. Arcanjo da transparência, se não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Que esta verdade me leve a uma vida de sinceridade e integridade. Que eu não viva de aparências, mas que busque agradar aquele que vê o mais íntimo do meu ser. E que mesmo conhecendo minhas misérias, eu não me desespere, mas confie em seu amor que me conhece e ainda assim me chama. São Miguel, servo do grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, ajuda-me a reter firmemente a minha confissão. Que minha fé nele seja inabalável, minha esperança seja constante e meu amor seja perseverante. Lembra-me sempre que tenho um intercessor poderoso no céu, alguém que me representa diante do trono do Altíssimo. Príncipe da compaixão celestial, que consolo saber que não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Intercede por mim, São Miguel, para que eu me aproxime dele com a certeza de que ele me entende, de que ele conhece minhas lutas, minhas tentações, minhas quedas. Que sua compaixão me alcance e me levante. E assim, Arcanjo da confiança, guia meus passos para que eu me chegue, pois, com confiança ao trono da graça. Afasta de mim todo medo, toda vergonha, toda dúvida que me impeça de buscar o socorro do alto. Que eu corra para esse trono, especialmente quando me sentir fraco, pecador, necessitado, que ali eu possa alcançar misericórdia para meus pecados e achar graça para ser ajudado em tempo oportuno. Que o trono da graça seja meu refúgio seguro, meu pronto socorro, minha fonte inesgotável de perdão e de força. Que contigo ao meu lado, São Miguel, eu jamais hesite em buscar a face misericordiosa daquele que me espera de braços abertos. Amém. E ao sentirmos essa paz que vem da certeza de sermos conhecidos, compreendidos e acolhidos no trono da graça, uma confiança e uma leveza tomam conta de nós. E essa experiência de encontrar misericórdia e socorro é uma boa nova que precisa ser anunciada a todos que se sentem nus e necessitados.
Que mensagem libertadora é essa da carta aos Hebreus, não é mesmo? Saber que a palavra de Deus, mesmo sendo tão penetrante e reveladora, nos conduz a um trono de graça, onde encontramos um sumo sacerdote que se compadece de nós e nos oferece misericórdia e ajuda, é algo que tira todo o peso da acusação e do medo. E ter São Miguel Arcanjo como nosso guia nessa jornada, como aquele que nos encoraja a nos aproximarmos com confiança, nos dá uma segurança imensa. Essa verdade de que não precisamos nos esconder, mas que podemos ser nós mesmos diante do Criador, com nossas falhas e fraquezas, e ainda assim encontrar perdão e socorro, é um bálsamo para a alma. Pense em quantas pessoas ao seu redor podem estar vivendo com medo do julgamento, carregando culpas secretas, sem saber que existe um trono de graça esperando por elas, de braços abertos. Por isso, meu convite cheio de compaixão para você hoje é: seja um portador dessa boa notícia da misericórdia. Se esta oração, esta reflexão, te ajudou a sentir a liberdade de se aproximar do trono da graça e a confiança na compaixão do nosso sumo sacerdote, compartilhe essa bênção. Envie este vídeo, esta mensagem, para aquele amigo, familiar ou conhecido que está precisando de um alívio para sua alma, de um lembrete de que não precisa ter medo, mas que pode encontrar perdão e ajuda em tempo oportuno. Vamos juntos, com a intercessão poderosa de São Miguel Arcanjo, criar uma grande corrente de peregrinos que se achegam com confiança ao trono da graça. E claro, se você ainda não faz parte da nossa comunidade de fé aqui no canal, este é o momento perfeito para se juntar a nós nessa caminhada de fé e confiança. Inscreva-se, ative o sininho para não perder nenhum dos nossos momentos de oração e reflexão. Deixe seu comentário, sua intenção, sua partilha sobre como a experiência do trono da graça tem transformado sua vida. Cada interação sua nos ajuda a levar esta mensagem de que podemos alcançar misericórdia e achar graça a mais e mais corações. Lembre-se, com São Miguel Arcanjo nos guiando e Jesus como nosso sumo sacerdote, o trono da graça está sempre aberto para você. Que a misericórdia e a graça do alto te alcancem abundantemente.